E para falar de olho seco, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o quão comum é essa condição, né? Existem vários estudos epidemiológicos feitos no mundo inteiro e que vão com os números de prevalência que giram ao redor de 6 até 50% em alguns países da Ásia. Aqui no Brasil, os primeiros estudos vieram em 2018, 2019, pelo grupo da Unicamp, 13% de prevalência de olho seco. Em São Paulo, nós concluímos um estudo publicado ano passado, onde nós encontramos uma prevalência cerca de 24% da população. Mas o que é interessante é esse outro estudo em relação à incidência, casos novos de olho seco nos últimos anos. Será que está piorando o problema? Esse é um estudo feito pelo grupo de Harvard, um estudo muito sério, que identificou exatamente esse aumento dos casos de olho seco, seja na população feminina, que já é um grupo que tem mais olho seco, como também na população masculina, seja na população acima de 50 anos, que é também um grupo que apresenta mais olho seco, mas vocês vejam aqui o aumento de olho seco na população mais jovem. E vocês podem imaginar como é que está ficando essa situação, os números mais recentes pós-pandemia estão vindo, demonstrando um aumento ainda mais exponencial nos últimos anos, e o que a gente espera no futuro. É por isso que olho seco tem chamado a atenção de especialistas, de cientistas e, obviamente, da indústria farmacêutica, que tem muito interesse em tratar, né, no número de casos, vocês vejam a projeção de número de casos para os próximos anos. Também sociedades que procuram estudar melhor essa questão do olho seco, dentre elas a TIFOS, né, Tear Film Ocular Surface Society, que tem organizado verdadeiros consensos mundiais há mais de uma década, os conhecidos Dry Eye Workshop. E nesse último Dry Eye Workshop, procurou-se redefinir a questão do olho seco, baseado no que a gente conhece melhor sobre a fisiopatologia dessa doença, e vocês vejam que a definição é muito mais complexa do que somente diminuição da produção de lágrima, mas olho seco é uma doença multifatorial, em que você tem instabilidade lacrimal, aumento da osmolaridade, inflamação e alterações neurosensoriais, fazendo parte da fisiopatologia. E tudo isso é importante para a gente entender as novas formas da gente fazer diagnóstico de olho seco e de tratar olho seco. Se a gente não entende o que é essa doença, a gente não vai entender a importância do correto diagnóstico e do tratamento. Nós sabemos que a lágrima é muito mais complexa do que a gente imagina, existem mais de uma centena de componentes, além da água, eletrólitos, proteínas de defesa como a lisozima, citocinas, mucinas, IgA, IgG, enfim, uma série de substâncias que são ainda protegidas por uma camada lipídica formada pelas glândulas de meibômios. E toda essa produção constante de lágrima e dessas secreções depende de um estímulo neurosensorial que vem da superfície ocular, que é ricamente inervada, que vai estar estimulando a glândula a produzir lágrima e também o mecanismo do piscar. E tudo isso para você manter aquela superfície ocular em equilíbrio, o que é fundamental para manter o epitélio da córnea transparente. Então, tem uma função muito importante em relação à visão. Quando você tem alguma coisa que quebra esse equilíbrio, seja algum medicamento, alguma cirurgia, o LASIK, por exemplo, que corta essa inervação, ou uma inflamação nas glândulas lacrimais, ou então uma condição como a blefarite, meibomite, que quebra a capa lipídica, você então começa essa doença chamada olho seco. Olho seco, classicamente, é dividido em dois grandes grupos, né? O olho seco por deficiência aquosa, e o mais comum, o olho seco evaporativo, que é aquele que consta, principalmente com os casos de blefarite e meibomite, mas muitas vezes você tem os dois componentes associados. E o que é muito importante é que o olho seco evaporativo, que é o mais comum, o paciente tem no início uma tentativa
de compensação e o paciente apresenta um lacrimejamento aumentado, que muitas vezes confunde não só o paciente, como é que eu tenho olho seco e estou produzindo muita lágrima, como também o próprio médico. Seja olho seco por evaporação aumentada ou olho seco por falta de lágrima, a doença começa com um estímulo agudo inflamatório decorrente do aumento da osmolaridade. E esse aumento da osmolaridade vai quebrar essa interação entre as células da superfície ocular e a camada de mucina, que faz a interação com as outras camadas da lágrima, e vai começar um processo inflamatório crônico, ativando até a produção de linfócitos regionais por parte dos linfonodos regionais, que fazem com que linfócitos migrem novamente para a superfície, piorando aquele processo inflamatório e causando uma inflamação crônica, que a gente conhece como ciclo vicioso inflamatório do olho seco. Esse é aquele paciente que chega no consultório com o saco cheio de colírio, olho vermelho, e fala, falam que eu tenho olho seco, me dão esses colírios e a coisa não melhora. E é exatamente isso que eu estou tentando ressaltar aqui, a importância da gente entender a doença, e agora a gente vai entender um pouquinho melhor sobre as ferramentas diagnósticas para a gente avaliar essa doença, que é bem mais complicada do que a gente imagina, e como é que a gente vai tratar. De acordo com o DILS, para você fazer um diagnóstico de olho seco, você não precisa muita coisa, você precisa avaliar os fatores de risco, sexo, idade, perguntar para o paciente se ele está usando uma medicação, se ele fez uma cirurgia. Você pode avaliar isso também com esses questionários como o SDI, que te dão inclusive um número que te ajuda a graduar e identificar o problema do olho seco. E aí você vai para o seu exame clínico, e você tendo um paciente com fatores de risco, os questionários positivos e um exame positivo, você já fecha o diagnóstico de olho seco. E esse exame pode ser desde o tempo de ruptura do filme lacrimal, seja com uso de fluoresceína ou não invasivo, com uso de aparelhos de imagem, seja pela medida da osmolaridade da lágrima, e aqui a DAPT tinha, não sei se tem ainda, o Tearlab, que é um aparelho que mede a osmolaridade da lágrima, ou então com a coloração positiva da superfície ocular. Então, um desses 3 exames, mais uma história, mais um questionário, você fecha o diagnóstico de olho seco, e na lâmpada de Fenda, examinando cuidadosamente o paciente, você vai identificar se é mais deficiência aquosa, evaporativa, se tem problema de pálpebra, e aí você vai tratar. Muito importante você, então, lembrar daqueles fatores de risco, eu comentei alguns, dos quais o mais importante, idade, sexo, raça asiática, tem mais olho seco, disfunção de glândula de Meibomius, se tem doenças autoimunes envolvidas, uso de medicamentos e condições ambientais. Avaliar os sintomas que esse paciente tem, os questionários, e aí sim você vai para o exame da lâmpada de Fenda, e aqui eu lembro o cuidado que você tem que ter em avaliar não só a superfície, mas as pálpebras. Os testes eu comentei, aproveitar a fluoresceína, ver a coloração e fazer o tempo de ruptura do filme lacrimal. E o que nós temos de novo são os exames de imagem. Nós temos hoje em dia vários aparelhos disponíveis com alta tecnologia que nos permite avaliar vários aspectos da superfície ocular, até integrar essa avaliação com o uso de inteligência artificial para a gente conseguir dar um diagnóstico mais preciso e indicar o tratamento. Desses aparelhos, o clássico é um chamado queratograph, que pode avaliar e medir o menisco lacrimal, isso tem uma correlação com o Schirmer, avalia o tempo de ruptura do filme lacrimal, o BUT, mas sem uso da fluoresceína, faz uma graduação de inflamação pela medida objetiva da hiperemia, e ainda você tem a possibilidade de avaliar não somente a coloração por fluoresceína, mas com o uso de uma luz infravermelha, você tem a possibilidade de observar as glândulas de Meibomius e graduar o grau de atrofia das glândulas de Meibomius. Esse aparelho também permite a gente fazer a interação desses exames e construir um relatório de todas essas avaliações.
Um outro aparelho que a ADAPT está trazendo aqui é um aparelho chamado Hydra, que é um aparelho que teve uma evolução muito grande ao que a gente tem agora na Escola Paulista de Medicina, e é um aparelho que também faz a medida do menisco lacrimal, tem uma avaliação do tempo de ruptura do filme lacrimal, faz uma avaliação da meibomiografia e faz uma interferometria do filme lacrimal, ou seja, avalia a camada lipídica, o que o queratografo não faz. E muito interessante, você consegue integrar para a avaliação de olho seco evaporativo, que é o mais comum, você associa interferometria, meibomiografia, o piscar e ainda o break-up time, e você faz uma avaliação integrada desses aspectos fundamentais para você fazer o acompanhamento de um paciente com olho seco evaporativo. Então, vocês vejam os relatórios que esse aparelho pode proporcionar, bem como também ele tem um programa de inteligência artificial que permite com que o paciente acompanhe online o resultado dos seus exames e uma orientação em relação ao tratamento e acompanhamento desse caso de olho seco. Então, realmente um aparelho muito completo, que também faz essa interface com o próprio paciente para ele acompanhar a evolução do seu tratamento de olho seco. Como eu comentei, a osmolaridade lacrimal, aqui você tem um aparelho excelente, que é o mais utilizado, que é o TearLab, que realmente tem esse microchip que coleta a lágrima, em questão de segundos você mede a osmolaridade lacrimal. Existem outros aparelhos mais portáteis, mas não tão precisos, como o iPen. O importante é que você, com a detecção de um aumento da osmolaridade, ou então uma grande diferença de osmolaridade entre os dois olhos, você também ajuda, é um dos critérios para você fechar o diagnóstico de olho seco. E você tem um aparelho que é a detecção da metaloproteinase, que é o marcador inflamatório de olho seco, inclusive o TearLab tem uma proposta de trazer esses dois marcadores, osmolaridade e a metaloproteinase, no único módulo, para você fazer um diagnóstico bem específico de olho seco. Isso daí ainda não está disponível, está apenas em protótipo, quem sabe chegue para a gente. Um outro exame, para finalizar a parte de diagnóstico, tratamento, eu vou falar muito rapidamente, é a questão de avaliar a estabilidade da lágrima e o quanto que isso influencia a visão do paciente. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente sabe que o olho seco acaba comprometendo a visão e a performance, por exemplo, de uma lente multifocal no seu pós-operatório de catarata. Então, existem o HD Analyzer, proporciona esse tipo de avaliação de estabilidade lacrimal, que é muito importante, está sendo cada vez mais incorporado no diagnóstico de olho seco. Um minuto, Zé. O tratamento depende do grau de severidade, eu vou comentar muito rapidamente. Grau 1, você entrar com orientação, colírio lubrificante. Grau 2, você vai partindo para colírio sem conservantes. Aqui entram as terapias, e a ADAPT está trazendo um aparelho muito interessante para fazer tratamento da disfunção de glândula de Meibomius e olho seco evaporativo. Depois você parte para os colírios mais específicos, anti-inflamatórios, lentes de contato, para finalmente pensar em oclusão palpebral e procedimentos cirúrgicos. Então, vimos nessa aula que olho seco deve ser entendido como uma doença bem mais complexa do que a gente imaginava. O diagnóstico inclui anamnese, questionário e pelo menos um exame, mas novas tecnologias têm nos possibilitado integrar, fazer uma avaliação muito mais completa e interativa. E os tratamentos incluem diferentes estratégias. Nós vimos, só queria relembrar aqui, o nosso congresso da Sociedade Brasileira de Córnea, e pela primeira vez nós vamos ter a possibilidade de contar com a presença, talvez, do maior corneólogo vivo hoje em dia, que é o professor Shigeru Kinoshita, um ícone da oftalmologia mundial, que vai estar prestigiando o nosso congresso, e outros palestrantes internacionais. Muito obrigado.